Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto. Boa noite para os irmãos que estão em casa, os irmãos presentes. Estamos começando mais um culto para a honra e glória de Deus. Eu convido a você que feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade. Queremos pedir, Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes que não são do Seu agrado, que não agradam ao Senhor. Nos perdoe neste momento, Pai. Pai, nos dê força para que não possamos pecar, para que ficamos mais resistentes aos pecados, às falhas, e que neste culto, Pai, não seja apenas um momento de estar assistindo, de estar na sua casa não, mas que seja algo marcante em nossas vidas, que possamos aqui estar sentindo a sua presença neste local, sentirmos aqui, Pai, o seu cuidado, seja conosco, aqui com os irmãos presentes, com cada família que está na sua casa nesse momento, que possamos sentir a tua presença, Pai. Então fale conosco nesta noite, fale conosco, Pai, receba as nossas orações, os nossos louvores e nos ensine, Pai, através da tua palavra neste momento. Seja com cada um, Pai, porque sem o Senhor nada faz sentido. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 125. Eu vou ler e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Jerusalém. Então, meus irmãos, palavra forte, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião e que nada pode abalar. Mas olha o versículo 5, os que desviam do Senhor, os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então, nós não podemos nos desviar. Nós temos que ser esses que confiam no Senhor e que seguem o caminho do Senhor. Que nada faça nos desviar, para que a gente tenha a bênção de Deus sempre em nossas vidas. Então eu convido o irmão Tiago, que vai louvar a Deus aqui com alguns louvores. Esteja aí nessa casa em espírito de oração, ligadinho nesse culto, compartilhe com pelo menos um amigo. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai amado, de chegarmos até aqui, de estarmos aqui na Tua casa, a casa do Senhor aqui de portas abertas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai amado, que estão assistindo esse culto em suas casas. Vai guardando, Pai amado, receba nossas orações, receba, Pai amado, a adoração do Seu povo, meu Pai. Continua fortalecendo a nossa fé, meu Pai, a nossa caminhada contigo, Senhor. Perdoa nossas falhas, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a melhorar, meu Pai, porque nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Então, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. E que tudo que há de ser realizado, meu Pai, seja feito para a glória e para a honra do Seu santo nome. Aqui para Te adorar, Senhor. Estamos nós aqui só para Te adorar, Senhor. Só para Te adorar, fazer Seu nome grande, Pai, e fazer Seu nome grande.
estamos nós aqui para adorar o seu santo nome, Pai. Só para te adorar, fazer seu nome grande, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia de sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande, Pai, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor nesse lugar, Pai. Sabemos que não há Deus como o Senhor, Pai. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declara Ele, irmão, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não, não há, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo
para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus tão grande. Tudo é Deus, Senhor, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para o seu louvor, Pai, para o seu louvor. Glorificado seja teu nome, Senhor, para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando se levantar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando se levantar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você,
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Pai. Passa a palavra para o pastor Tiago, para a irmã Maria Paula, para dar seguimento na palavra. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém? A paz do Senhor para você que está aí na sua casa. Que Deus possa falar mais uma vez ao nosso coração nessa noite. Que você possa aí nesse momento pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 8. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Oh, glória. Isso mesmo. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vamos ler. Diz assim. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por este dia. Pai, pedimos ao Senhor, fale conosco. Senhor, nós declaramos que os nossos ouvidos espirituais estão abertos para ouvir a Tua voz. Nós declaramos que o nosso coração está sensível para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, que nada nos impeça de receber a Tua palavra. Senhor, que a palavra possa cair numa terra fértil e frutificar. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me, ó Deus, da maneira que o Senhor desejar. Eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje o tema da nossa palavra é paralisados pelo medo. Fala aí na sua casa, paralisados pelo medo. O medo, ele é um sentimento comum a todo ser humano. Todos nós sentimos medo e é esse sentimento que nos protege dos perigos do cotidiano. É um medo que faz eu e você, ao atravessar a rua, olhar para um lado e olhar para o outro. E é um medo, o medo ele é importante para a nossa sobrevivência, porque ele nos deixa o quê? Ligados. O medo nos deixa atentos. Então, de certa forma, o medo ele é importante. Mas será se existe uma dose saudável para o medo? E é isso que nós vamos ver hoje. Nessa passagem bíblica que nós lemos, uma passagem tão conhecida,
nós vemos que os discípulos estavam dentro de um barco e de repente começou uma forte tempestade e as ondas ficavam muito bravas e começou as ondas a atingir o barco, a inundar o barco. Enquanto isso, Jesus dormia. E os discípulos ficaram desesperados porque eles imaginavam, vamos morrer. Imagine você na situação desses discípulos, dentro de um barco e começa uma tempestade muito forte e você pensa, vou morrer, e agora? E nós vemos que eles foram tomados ali de tamanho medo, que eles foram até Jesus. Por quê? Porque eles temiam por suas vidas. E eles vão até Jesus e eles pedem, Jesus, nos salva, nos salva. E Jesus aí no versículo 26, Jesus responde para aqueles homens. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então nós vemos aqui que todos sentem medo, que até os discípulos sentiram medo. Alguns têm medo de ser reprovados numa prova, outros medo de perder o emprego ou de nem conseguir o emprego, medo de errar, medo de fazer algo e não dar certo. Tem pessoas que têm medo de constituir uma família, medo de ter filhos, medo de ficar doente. Quantas pessoas estão com tanto medo de ficar doentes? Medo de dirigir, medo do amanhã. Quantas pessoas estão vivendo uma tremenda ansiedade porque tem medo do seu futuro? E nós vemos que os discípulos também sentiram medo. E nessa noite, eu pergunto para você que está em casa, para os irmãos que estão aqui, qual é o seu medo? Nós vemos que o medo, ele é natural do ser humano. Quais são os seus medos? E o medo na nossa vida, ele se torna prejudicial quando ele começa a me limitar, quando ele começa a dominar. Quer um exemplo? Quando eu deixo de viajar porque eu tenho medo de altura. O meu medo está me dominando, me controlando. Quando eu deixo de fazer uma prova porque eu tenho medo de ser reprovada. Eu estou deixando o medo me dominar. E muitas vezes nós deixamos os medos nos dominarem, medos pequenos, e aquilo vai se tornando algo grande. E quando nós percebemos, nós estamos totalmente dominados pelos medos. E nós vemos que os discípulos ficaram com medo, mas Jesus estava com eles naquela situação. E eu peço a você nessa noite que faça uma reflexão. Qual tem sido o seu medo? O seu medo é ficar desempregado? O seu medo é ficar doente? O seu medo é não passar numa faculdade? O seu medo é não conseguir se aposentar? O seu medo é seus filhos não conseguirem ser bem-sucedidos? Qual é o seu medo? E a primeira lição que nós aprendemos aqui com este texto é: enfrente seus medos na companhia da pessoa certa, que é Jesus. Ai dos discípulos, se Jesus não estivesse naquele barco. Ai de nós, se Jesus não estiver no barco da nossa vida. Tem coisa que nós conseguimos fazer, mas a maioria dela nós necessitamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. E essa é a primeira lição: enfrente seus medos na companhia da pessoa certa, que é Jesus. Quando os discípulos ficaram ali com medo daquela tempestade, Jesus estava lá para salvá-los. Jesus estava por perto. Jesus é o nosso amigo, aquele que nos ajuda em todas as situações. O medo muitas vezes gera dúvida no nosso coração.
E nada melhor do que receber os conselhos do maior conselheiro de todos, que é Jesus. Que é isso que está escrito lá em Isaías, que Ele é um maravilhoso conselheiro. Tenha Jesus na sua vida, tenha Jesus como seu melhor amigo. Mais do que conhecê-lo de ouvir falar, se relacione com Jesus, ouça os seus conselhos. Enfrente os seus medos. Não enfrente sozinho, mas enfrente na companhia de Jesus. Quantas vezes nós deixamos o medo nos limitar, nos paralisar. Deixamos o medo causar indecisão no nosso coração, dúvida. E é nesse momento que nós precisamos do conselho de Jesus. Talvez o seu amigo não vai ter a sabedoria necessária para te aconselhar. Mas Jesus tem. Esta palavra que tem, a Bíblia é a palavra de Deus, e aqui tem a resposta de tudo e para tudo que nós precisamos. Quando nós falamos aqui que Jesus estava no barco, significa que Jesus estava na vida. O barco aqui simboliza a vida. Jesus está na sua vida hoje? Será se você tem deixado Jesus ser presente na sua vida? Será se aquele louvor, solta o cabo da nau, ele é real na sua vida e na minha vida? Porque muitas vezes nós oramos e falamos, Senhor, a minha vida é tua. Mas na verdade quem dirige o barco somos nós. Então hoje, o nosso desafio é, deixe Jesus guiar o barco. Deixe Jesus guiar a sua vida. Deixe Jesus te aconselhar. Deixe Jesus te ajudar a vencer o medo. Amém? E a segunda lição que nós aprendemos aqui, para eu não ficar dominado pelo medo, para eu não ser paralisada pelo medo, eu preciso vencer os meus medos pela fé. Vença os seus medos pela fé. E quantas vezes nós deixamos o medo nos prender, como se fosse uma cadeia. E isso está errado. Jesus aqui, nós lemos que Ele chama os discípulos de homens de pequena fé. Precisamos enfrentar nossos medos através da fé em Jesus. É a certeza que quando eu enfrento aquele medo, eu não estou sozinha. Tem alguém por mim. Que o Deus Todo-Poderoso é por mim. Eu não estou enfrentando aquilo sozinho. Tenha essa convicção. Enfrente o seu medo pela fé. Você não está sozinho. O medo, ele paralisa. Ele traz dúvida, indecisão. O medo vê coisas na imaginação, inventa o que não existe. Você já viu quando uma pessoa está com medo de escuro? Uma criança com medo de escuro? Ela começa a ver fantasma, ela começa a ver bicho-papão. Por quê? Ela está dominada pelo medo. Ela vê coisa que não existe. E isso nós não podemos deixar que aconteça conosco. Nós devemos ser guiados por fé e não por vista. E olha o que diz aí no Salmo, capítulo 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Independente da situação que você esteja vivendo ou eu, nós não estamos sozinhos em momento algum. Ainda que nós passamos no vale da sombra da morte, na situação mais difícil da nossa vida, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso protetor, Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não vacila. Esse é o nosso Deus. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus que vive e que reina para sempre. E aleluia por isso.
Como é bom servir um Deus que trabalha ao meu favor. Como é bom servir a um Deus que é o Emanuel, é o Deus presente. Isso é maravilhoso. Como é bom servir a um Deus que está com seus ouvidos atentos à minha oração. Isso é tremendo. Como é bom servir a um Deus que fala que eu posso pedir e que Ele irá me dar de acordo com a sua vontade, porque é isso que diz em Mateus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, de acordo com a sua vontade e com a sua soberania. Isso é tremendo. É saber que o que Deus tem para mim é o melhor. E olha o que diz em Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Diante dos medos da vida, das dificuldades da vida, entenda, o seu Deus vai à sua frente. E eu creio nisso. O meu Deus é aquele que luta por mim, que peleja por mim. Eu tenho plena convicção disso. Tenha você também, tenha fé. Então, essa lição que nós aprendemos, vença o medo pela fé. Vença o seu medo pela fé em Deus. A fé que você não está sozinho. A fé de que Deus tem o melhor para você. A fé de que tudo coopera ao seu favor. Até a mais triste tribulação. Tudo coopera. Porque é assim com os filhos de Deus. Nós podemos passar por tribulações, mas nunca estaremos sozinhos ou desamparados. Não pensa você que Deus esqueceu de você, porque isso jamais aconteceu. Ele te tem gravado nas palmas das suas mãos. A Bíblia diz que ainda que a sua mãe se esqueça de você, Deus jamais vai se esquecer. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais vai se esquecer de você. Então, querido, seja corajoso. Abandone os medos. Abandone as preocupações. Abandone a ansiedade. Vença pela fé. Esse tempo de pandemia, ande por fé e não por vista. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para os seus. E Deus tem preparado para nós, se chama vida eterna. Essa vida que passa rápido. Daqui uns dias eu estou velhinha e a vida passou. Mas uma eternidade com Deus me espera. Eternidade é para sempre. Uma vida com Deus para sempre. E a Bíblia fala que no céu não vai ter choro. No céu não tem tristeza, não tem fome. Olha que tremendo. E é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. E a terceira lição que nós aprendemos aqui com este texto é que entenda que o seu Deus é poderoso para ajudá-lo em qualquer situação. Não limite o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Nós vemos aí no versículo 26, aquela tamanha tempestade. E olha, Jesus, Ele acalma a tempestade. Olha o que ele fala. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O seu Deus é poderoso. O Deus que eu sirvo é poderoso. O Senhor ajudou os seus discípulos naquela adversidade. Da mesma forma, o Senhor nos ajuda a lidar com os nossos dilemas do dia a dia.
Deus é poderoso para nos ajudar em tudo. Às vezes, nós achamos que não damos conta do recado. Às vezes, Deus nos confia uma missão, nos dá um direcionamento e a gente pensa, Senhor, será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir, Deus? E Deus fala para nós, igual Ele falou lá para Josué, que é, somente seja forte e muito corajoso. E é isso que Deus fala para mim nessa noite. Deus fala para você, seja forte e muito corajoso. E se você ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não somos covardes, nós não somos guiados pelo medo, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, querido, a partir de hoje, toma uma posição. Aquilo que tem limitado a sua vida, suas emoções, aquilo que tem te bloqueado, que tem te prendido e prendido a sua vida espiritual, que caia por terra, em nome de Jesus nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida liberdade, que você é livre, em nome de Jesus. Nós não somos escravos do medo. Amém? Porque o Espírito que está sobre nós não é de covardia. Nós somos fortes, nós somos valentes, porque o nosso Deus é forte e valente. Não deixe o medo gerar ansiedade no seu coração. Domine esse sentimento. Não se deixe dominar pelas preocupações. Muitas pessoas não conseguem se libertar das preocupações, mas creia que Deus está no controle da sua vida. E para finalizar, eu quero ler com você uma frase do Augusto Cury, que é assim: os perdedores veem os raios e se lamentam. Os vencedores, na mesma situação, veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Não tenha medo dos dias mais tristes da sua vida. Aproveite para escrever os capítulos mais importantes da sua história. Amém? Que assim seja. Vamos ficar de pé. Eu convido a você que está na sua casa agora, que você tenha liberdade. Se você quiser se ajoelhar nesse momento, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, que você fique. Mas que você se concentre agora em falar com o Senhor. Saiba, querido, que maior que os nossos medos é o nosso Deus. Nesse momento nós vamos colocar um louvor. E eu peço a você que você ore. Fale com Deus. Fale para o Senhor quais têm sido os seus medos, quais têm sido as suas preocupações, o que tem limitado a sua fé. Que você tenha nesse momento o seu momento com Deus. Não deixe nada tirar a sua atenção. Faça a sua oração neste momento. O medo, ele tem nome, querido. Pode falar para o Senhor. O seu pai está aqui para te ouvir. O seu pai está aí para te ouvir. Não tenha vergonha. Fale, Senhor, eu tenho medo disso, meu pai. Isso tem bloqueado a minha vida. Senhor, eu tenho medo, meu pai, de tantas coisas. Senhor, eu tenho tanto medo da violência que eu não consigo sair de casa. Senhor, eu tenho tanto medo do Covid que eu não consigo mais sair de casa. Eu me sinto aprisionado. Senhor, às vezes eu tenho tanto medo de dirigir. Eu não quero mais ser dominado por este medo. Eu tenho medo de ficar doente, Pai. Fale para o Senhor. Senhor, eu tenho medo do amanhã. Pai, eu tenho medo de ser demitido. Eu tenho medo, Pai, do meu futuro. Fale para o Senhor qual tem sido o seu medo. O Senhor conhece o seu coração. No momento que você declara
o seu medo, o Senhor te liberta. As cadeias são quebradas em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou. Apresente ao Senhor nesse momento a sua vida. Apresente ao Senhor os seus sonhos. Apresente ao Senhor os seus projetos. Peça que o Senhor direcione a sua vida. Peça ao Senhor para ser o seu conselheiro. Peça ao Senhor nesse momento para ser o seu amigo presente no dia da angústia e da tribulação. Em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite liberdade sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, todos os medos, ó Pai, que um dia nos aprisionaram, de conquistar ou de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, que caia por terra, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que nós não somos escravos do medo. Nós declaramos que todos os medos que nós declaramos nessa noite não dominam mais a nossa vida. Nós somos livres. Nós somos filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Ah, papai, fale conosco. Seja o nosso melhor amigo. Seja o nosso conselheiro. Seja aquele que guia a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do meu irmão. Nesta noite, meu irmão, eu declaro sobre você força. Eu declaro que você é forte. Eu declaro que você é valente. Eu declaro que você é filho de Deus e que nasceu para vencer. Em nome de Jesus, todos os medos caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos por este culto. Agradecemos ao Senhor por esta palavra. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Aleluia. Querido, seja forte. Seja corajoso. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está aí na sua casa, dê agora um brado de vitória. Dê agora um glória a Deus, porque o Senhor te libertou. Porque hoje nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Aleluia por isso. Amém? Deus é bom. Oh, glória. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o restante da nossa semana. Querido, leia a palavra, porque aqui tem conselhos de vida para nós. Eu passo agora a palavra para o nosso pastor. Boa noite, irmãos. Já vamos encerrar esse culto. Glória a Deus pela vida de cada irmão que está assistindo aí. Cada um de vocês, eu vi que bastante pessoas compartilharam nessa live. Glória a Deus, porque Deus falou conosco. Deus falou a cada coração nesta noite. Já não somos mais escravos do medo. Glória a Deus. E antes de eu encerrar o culto e ministrar a bênção apostólica, deixa eu fazer rapidamente aqui os avisos. Domingo nós temos culto presencial e também com transmissão aqui. Você que está se resguardando,
da Covid, ou então você que mora aí em outro estado, eu vi que tem um irmão, tem uma pessoa que todo culto está conosco, é o Moura Edson, todo culto está conosco. Só que eu reparei que nos últimos cultos ele já não estava assistindo. Aí eu vi que ele entrou online e falei, que bom que você está aí hoje. Aí ele falou que era devido ao trabalho, e é lá de São Paulo, mora lá em Marília, em São Paulo, interior de São Paulo, e está assistindo nos nossos cultos. Então você aí que assiste os nossos cultos, nós estamos online todo domingo e quinta-feira. Domingo às 18h30 e quinta-feira às 20 horas. Aos irmãos que moram aqui, que são membros, são congregados e vão vir participar aqui na igreja às 18 horas e vamos estar juntos, orando pelo culto, meu irmão. Tem sido uma bênção a oração pelo culto. E faço o convite também para que você abençoe a nossa campanha do quilo. Amém? Não deixe de abençoar a campanha do quilo. Vamos orar então mais uma vez e entregando os pedidos de oração, tá? Os nossos pedidos de oração, e também orar pela nossa restante de semana. Cadê o meu celular? Estou cheio de pedidos de oração. Acho que está lá atrás. Você pega para mim? Só um minutinho, gente, que o meu celular, eu anotei os pedidos. Está aí, Tiago? Tá aqui, ó. Vamos orar então agora pelos nossos pedidos de oração. Deixa eu pegar a listinha aqui que eu fiz. Só um minutinho, gente. Tanta gente que eu conversei essa semana. Achei. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por este culto, por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, de estarmos juntos, de estarmos aprendendo do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor falou com cada um de nós. Obrigado por cada vida, Pai, que assistiu esse culto na sua casa, no seu trabalho, por cada pessoa, Pai, que vai assistir esse vídeo depois. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dá uma nova oportunidade de estarmos vivos. Nesse momento, Pai, eu quero te entregar aqui os pedidos de oração da tua igreja. Cada pessoa, Pai, que está aqui precisando de uma cura, precisando de uma porta de emprego, de uma libertação, peço que o Senhor entre com a sua providência, Pai, que o Senhor nos dê de acordo com a tua vontade, assim como está escrito em Filipenses 4:19, que o Senhor suprirá as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza em Cristo Jesus, Pai. Pai, eu quero te entregar agora a família do seu Gelson, Pai, que perdeu um ente querido. Peço que o Senhor conforte os corações, assim também a família do seu Luiz Antônio, Pai, que também perdeu um ente querido por causa da Covid, e pediu oração, Pai. Pai, nós entregamos essas pessoas e pedimos que o Teu Espírito Santo entre, Pai, e dê a paz, dê o consolo, que só o Senhor pode dar. Te entrego aqui, Pai, a vida do Sérgio Martins, Deus, que está com Covid. Pai, ele já é um Senhor, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura a Covid também. E nós entregamos ao Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor dê a cura neste momento. Pai, nós lembramos também da vida da Dona Glória. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, vá curando ela, a Dona Marina. Pai, todos os pedidos de oração da tua igreja. Pai, que o Senhor vá dando a cura que só o Senhor pode dar, a cura que só o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, tem. Pai, eu te entrego a vida do Ricardo, que está em busca, Deus, da sua aposentadoria no INSS. Peço que o Senhor, Pai, abra a porta, assim como também todos os pedidos, Pai, das pessoas que precisam dessa aposentadoria. A nossa irmã aqui da igreja, Lúcia, que também está buscando. Pai, que o Senhor abra as portas, que o Senhor toque no diretor, no presidente, em quem preciso for, para que essa bênção chegue até essas pessoas, Pai. Pai, vá abrindo essas portas que só Senhor Deus pode abrir.
Dessa maneira, Pai, eu quero estender essa oração para todas as famílias, todas as nossas familiares, todas as pessoas, membros e congregados dessa igreja, que o Senhor, Pai, vá revigorando as forças, que o Senhor, Pai, vá dando ânimo, que o Senhor vá nos ensinando a ter mais intimidade contigo, Pai, que a cada dia possamos ir mais profundo e possamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nos ensine a viver por fé, nos ensine a não ter mais medo e ser ousados no Senhor, Pai. Eu te entrego esse momento, Pai, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus santo. Oh, Pai, nós te amamos porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque tão grande foi o seu amor por cada um de nós, Pai. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a ser mais parecidos contigo, que possamos transparecer a luz do Senhor em nossas vidas, Pai. Pai, que esse restante de semana nós possamos descansar, nós possamos ir mais fundo contigo. Desde já, Pai, eu já te entrego todas as atividades desse final de semana da igreja, as gravações das escolas bíblicas dominical, o ensaio do grupo de louvor, a oração pelo culto e o culto, Pai. Eu já peço que o Senhor esteja nos direcionando em tudo quanto será feito, direcionando os professores das escolas bíblicas dominicais, para que eles ensinem de acordo com a tua palavra o que nós precisamos ouvir. Te entrego aqui, Pai, o ensaio do grupo de louvor, que o Senhor enche esses irmãos do teu óleo, do teu azeite, que as ministrações deles vá ao mais profundo, vá naquele coração também mais duro, Pai, e quebrante. Te entrego o culto, a oração, em tudo quanto será feito, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.